Primeiro, eu gostei muito que tu citou o Jonathan Haidt. Eu não estava esperando que tu fosse citá-lo como uma referência, como psicólogo social. Ele tem um trabalho extenso, maravilhoso sobre o nojo e sobre tudo aquilo que nos propõe a sermos mais ou menos conservadores. Inclusive, eu recomendo para vocês o livro dele, que é A Mente Moralista. Tem um texto dele enorme falando sobre inúmeros dados referentes à infelicidade de jovens progressistas de esquerda em relação a jovens conservadores de direita nos Estados Unidos. E o que ele se concluiu a partir desses dados, né? Porque não adianta a gente ter acesso a inúmeros números, né? A várias informações se a gente não consegue realmente interpretar essas informações. E a conclusão que ele teve é que, geralmente, pessoas mais à esquerda, mulheres mais à esquerda, elas têm baixo nível de autoconfiança e baixo nível de crença de que elas realmente têm a capacidade de conquistar e de ter algum tipo de atitude eficiente no mundo. Então, geralmente, são mulheres que acreditam que existe o capitalismo prejudicando elas, o patriarcado, o machismo, ou a igreja, ou os seus pais. Enfim, inúmeros impedimentos que fazem com que elas acreditem que qualquer tipo de atitude delas vai ser inútil, vai ser contraproducente. Em comparação com as mulheres de direita dos Estados Unidos, que têm crenças maiores de que emancipação. Ou seja, as mulheres de direita estão sendo mais feministas em relação às suas próprias crenças do que as mulheres de esquerda. Então, o que a gente precisa? De mais feminismo do que a Bertolazzi propõe, porque as mulheres de direita conservadoras têm maiores crenças de que elas são capazes, de que o trabalho duro funciona, de que elas têm a devida capacidade de enfrentar qualquer tipo de dificuldade e impedimento, fazendo com que elas reduzam seus níveis de estresse, ansiedade, angústia, frustração e, portanto, resignação. Porque, afinal, se eu acho que o patriarcado vai me impedir, o racismo vai me impedir, o capitalismo vai me impedir, por que eu vou fazer alguma coisa? Por que eu vou trabalhar? Por que eu vou estudar? Por que eu vou negociar? Por que eu vou desenvolver e empreender um negócio? Não existe nenhuma razão para isso. Porque nada vai funcionar. Então veja que não basta somente nós termos os dados, mas sabermos entender o que está levando a essas pessoas realmente expressarem esses maiores índices de depressão do que... E daí ela tá só ilustrando o argumento consequencialista dela em favor de uma... Não, é porque, de uma visão ali que ela considera como se fosse feminista, né? Considera como sendo feminista ali, de tomada enfim, de assumir uma posição ali mais aprovativa por parte das mulheres e coisas assim. Tem que ver qual é o corte. Tem um corte que ela fala, que a Petra Bertolazzi fala. O que ela tá falando é da Índia, sobre esse aspecto, que era a continuação daquela afirmação da Espectro Cinza. Mas não é isso e aí a Espectro Cinza fala, não, eu estou falando do mundo. E é daí que eu fui atrás do bagulho. Mas tu tava falando que ficaria... Eu continuo com todos os pontos que eu elaborei sem tirar nem pôr, tranquilamente. Nem o da neurocientista lá, cara? Eu achei que não foi relevante. Oi? Não me pareceu relevante o da neurocientista. Porque no caso ali, ela tava falando, né? Ela tava mencionando ali os dados, né? Da tabela ali presente no artigo que tratava sobre métodos de suicídio. E lá tinha a questão da diferença entre certos locais lá. Eu acho que tu tá errando na linha cronológica. E a taxa de suicídio diferenciava, entendeu? Não, eu sei, mas... acho que é nessa parte aqui entre as mulheres e os homens ali, de acordo com certos países ali, em certos períodos. Deixa eu só ver se é essa parte que você vai botar. Elas passam por casamento arranjado, elas casam até mesmo desde os 12 anos de idade com homens de 30 anos e 65 anos de idade, porque a família obriga que elas façam isso. Mas na Índia isso. Tá, eu não tô falando só da Índia, isso é no mundo inteiro. Mas aonde que a mulher é obrigada a casar com tão novo? Exatamente isso. Exatamente esse momento que eu queria. E aí foi no momento que eu abri o artigo da Índia, eu mostrei o artigo da Índia, e o artigo deixa extremamente claro no abstrato que esses dados são asiáticos e que para mais afirmações e afins se necessita estudo em outros países. Sim, e a daí ok. Que isso é esse do ponto mundo. aí... Certo, mas esse ponto aí... A da neurocientista eu tô tentando entender, porque tu tem certeza, Davi Ribeiro, que eu usei nesse momento, eu lembro de ter sido antes. No começo da live. Um pouco antes, no começo da live. Isso, e foi logo depois daquela fala dela lá, da associação do casamento com pobreza e a questão lá do suicídio, da porcentagem de suicídio. Não, mas tu lembra do que eu falei lá do negócio daquele estudo? O ponto que eu levantei sobre o estudo foi
que o cérebro feminino tem maiores fragilidades, Sim, mas o aí. cérebro feminino é mais vulnerável a estresses e Sim. outras afirmações, e eu falei que o trabalho em si, ele é um substrato importante de causa de estresse que pode levar a mulher ao suicídio, por exemplo. Tá, isso daí, esse ponto específico do trabalho, eu não me lembro. Não, tá Você lá, quer colocar aí? pode botar aí na live, eu acho que você consegue Bota achar aí na live. você. Aí você vai querer dizer o seguinte, que tem uma diferença ali em termos de trabalho, Não, né? o De meu mulheres que ponto é o trabalham, seguinte, alguma coisa assim, que favorece deixa eu- porque elas tenham mais predisposição a Eu vou deixar o meu ponto mais claro, David Ribeiro. um tipo de correlação possível que você tenta colocar Eu como vou coisa deixar. possível. Não. Eu vou deixar mais claro possível o meu ponto. O porquê Beleza, eu trouxe a neurocientista. E ao Hum. discorrer dessa afirmação da neurocientista, eu falo sobre isso. Eu falo, inclusive, o seguinte: eu falo que determinados casamentos podem promover um estado psíquico mais estressante do que um trabalho, por exemplo. E logo depois eu falo que eu acho muito difícil, inclusive eu até volto nesse ponto anterior, mas eu acredito que, e eu falo lá, que o casamento e o nível de estresse no casamento, o nível de problemas que pode ser causados, e aí eu entro na questão que a própria doutora entrou, da questão da pregnancy, de gravidar, que isso ajuda o aparato cognitivo da mulher, neurológico da mulher. E eu fui fazendo afirmações em torno disso para levantar o seguinte ponto: que a inferência do casamento que ela estava elaborando, em si, a causalidade que ela está tentando elaborar, ou uma correlação em cima disso, não é o suficiente para níveis neurais de afirmação. E aí eu elaboro casos, e agora eu vou elaborar outros casos para deixar isso mais claro, num fator, por exemplo. A mulher, quando você quer fazer uma correlação, uma causalidade em torno disso, você vai ter que ser capaz de dizer que um fator é maior do que outro fator para trazer uma noção de maior estrutura e mais força argumentativa, como tu estava falando lá anteriormente, da questão das inferências de dados para as argumentações. Então, qualquer teoria consegue trazer pontos aonde pode trazer correlações, causalidades e corroborar para sua tese central, só que nós podemos discutir sobre a força de cada um deles. E o meu ponto é que você não consegue dissociar tão facilmente uma mulher num casamento, mulher essa que pode ter traumas, pode ter outras formas de estresse, pode inclusive também trabalhar, ter maiores níveis de estresse no casamento e no próprio trabalho, e tudo isso é uma formulação geral para o nível psicológico e neural da mulher naquele momento, que pode levar ao suicídio. O meu ponto central é, não acredito que apenas essa inferência que ela realizou em cima desses estudos em torno do casamento, e aí depois ela elabora outros vários em torno desse primeiro ponto, que aí seria pobreza, como foi mostrado aí, pobreza, falta de nível de instrução e afins, mas que o meu ponto central é muito mais simples. Não dá para fazer essas elevações de correlação que ela quis com os dados que ela apresentou para atacar a estrutura central do casamento. Porque existem outros diversos fatores em um único agente, que aí precisaria de uma especificidade maior para conseguir dizer se foi ou não um casamento, e eu acho muito difícil essa elaboração. É esse o meu ponto central em torno dessa questão neurológica. Entendi, mas eu acho que aquele ponto anterior seu já era suficiente para mostrar isso. Esse outro ponto parece que, sei lá, gerou mais uma confusão do que simplesmente um esclarecimento. Não sei. Não é necessário se adentrar nessa coisa mais detalhada sobre o cérebro da mulher. Até porque abre margem para essa objeção, né? Que no caso aí você está tratando do aspecto, né? De como o cérebro da mulher funciona em termos gerais, né? E uniformes e algo assim. Mas o ponto ali é que, no caso, de acordo com certos dados ali que estão sendo apresentados, há sim uma diferença entre pessoas de países diferentes, e ali mulheres, principalmente, entre países diferentes, né? Em situações diferentes ali, relacionada a isso, essa questão do suicídio, coisa e tal. E aí pode se estabelecer uma associação ali entre um casamento e algo assim, entendeu? Nesse ponto. É isso, essa é a objeção que é aberta, entendeu? Para esse tipo de raciocínio. Para esse tipo de ponto que você avançou ali. E é isso que eu tinha achado estranho, né? Eu achei estranho isso e achei estranho, no caso, aquele ponto lá, um pouco mais na frente, de você não ter lido um pouco mais abaixo o abstract do estudo lá do método de suicídio. E mas talvez a Spectro, e agora eu vou puxar o porquê que a Spectro talvez tenha reagido assim no Twitter. Ela deve ter olhado isso, compreendido desse modo aqui, né, como eu interpretei, e achou que vocês estavam sendo desonestos, algo assim, e por isso, através disso, e também
da thumb ali, ela achou que você estava só desprezando ela e coisa e tal. Mas né? por E que ela tava não nem respondeu o tacando ponto, foda. então? Por que ela não mostrou o abstrato? Por que ela não fez tudo isso? Por que foi mais um ataque de correlacionar a gente Eu acho que ela a ficou. chãs e afins? Eu acho que ela ficou afetada mesmo. Eu acho que ela ficou Então, mas você não é uma pessoa que tende a discussão? atingida, cara. Oi? Tem que ter noção também de que, no caso, levando em Se tu consideração. disser que ela é mulher, se tu disser que ela é mulher, Mas é uma coisa que tem que levar em consideração também, porque às vezes. Entendi. Obrigado, David. Muito Às vezes pode obrigado. Acontece também, cara. Você sabe que às vezes as mulheres podem ser um pouco mais delicadas nesses Eu quesitos. Né? concordo 100%, eu sou católico aqui. Aí, Tá tudo inclusive, bem. eu não concordo. Eu sendo progressista. Eu acho que ela concorda. Ela concorda que há diferenças enfim, Tudo bem, mas neurobiológicas, eu acho que psicológicas, Ela etc. acredita Entre que homens e mulheres. Eu acredita não acho que a ela mulher nega é isso. um pouco mais frágil que o homem. Nesse quesito psicológico, algo assim. Sim, eu acho que ela não vai discordar que tenha uma fragilidade nesses aspectos, mas isso não vai dizer que as mulheres devem permanecer desse modo, né? Que devem Então se contentar responde lá, e Miri. ficar. Tu só tá assim porque tu é mulher e não consegue tancar psicologicamente. Tá lá, responde lá, Miri. Vamos ver se ela vai responder isso que o David Ribeiro falou. A gente vai testar a tese agora. Vamos ver se ela vai fazer isso. Vamos lá. Acho que não. Eu não vou fazer isso com ela, ela vai ficar triste. Não faça isso. Não faça isso, Ela amigo. vai Não ficar faça triste, pô. Por que não? Porque ela é mulher? Ela vai ficar triste, ela vai ficar triste. Não Ela faça quer- isso. Não faça. Não, não quis isso, não. Ela ia me mandar pra casa do caralho, é isso que eu vou dizer. Mas enfim. Mas o. Eu acho que eu consegui expor os pontos ali que eu tinha mencionado pro Meurin. Seguiu. Acredito eu. Acredito eu que o Malboro também esclareceu algumas coisas. Continuo achando que a objeção dele ali secundária não foi necessária, assim. Eu achei que desnecessária, mas tudo bem. Eu acho que não. No caso, a parte lá de não ter analisado a parte do estudo de baixo, eu acho que é algo que pode ter, de fato, deixado uma impressão ruim. Não E tem é isso. problema. É porque assim, David, se eu for pegar. É porque eu sou uma pessoa. Eu evito, Dog, muitas coisas. Em diversos campos. Por exemplo, tu acredita internamente, David, que se tu desse o teu cu, tu seria mais feliz?